Olá, queridos, voltando com a segunda parte da aula 1, o Pentateuco. Bom, o Pentateuco, como nós sabemos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O nome já nos dá uma dica, né? Pentateuco. Esse penta vem de 5 e eles representam os 5 primeiros livros da Bíblia e são os livros da lei, conhecidos como Torá pelos judeus. Eles são compostos por Gênesis, que é o livro das origens, o princípio da vida, da ruína por causa do pecado. Nós temos Êxodo, que é o livro da redenção, da salvação, da libertação. Nós temos Levítico, que é o livro do culto, da comunhão. Nós temos Números, que fala de experiências de um povo peregrino, os remidos passando por um cenário hostil e o caminho para a herança prometida. E nós temos Deuteronômio, que é uma retrospectiva, é um livro de instruções para os remidos que vão tomar posse da herança. E Moisés ali lembra das leis do Senhor, lembra de tudo que eles viveram nesse período do deserto. Alguns críticos questionam o fato de Moisés ser o autor, porque Moisés usa alguns nomes diferentes para Deus, como Elohim e como o tetragrama, que nós acabamos traduzindo como Jeová ou Yahvé, né? E eles dizem que essa diferença no estilo de vocabulário questiona a autoria de Moisés, mas nós cremos que Moisés foi o autor dos livros. O estilo da escrita dos 5 livros são muito parecidos e toda a tradição judaica atribui a autoria desses 5 livros a Moisés. Então nós cremos que Moisés é o autor do Pentateuco, é o escritor, na verdade, porque o autor é o Espírito Santo. Gênesis. Em Gênesis, tudo começou. A palavra Gênesis, ela vem da palavra Gênese, que significa começo, início. Gênesis é o livro dos começos. E ela registra não apenas o início dos céus e da terra, de uma vida vegetal, animal e humana, mas também de todas as instituições e relacionamentos humanos. Como o Gênesis também começa a progressiva autorrevelação de Deus, que culminaria em Cristo. Os 3 primeiros nomes da divindade, Elohim, Jeová e Adonai, e os 5 mais importantes nomes compostos também aparecem em Gênesis, e aparecem numa ordem progressiva, que não poderia ser alterada sem gerar confusão. Conforme Deus ia se apresentando, o nome que ele usava era diferente. Isso é bem legal. E uma curiosidade sobre o livro de Gênesis: às vezes a gente lê pensando que Gênesis é um texto, Gênesis 1, verso 1 e 2, eles aconteceram em questão de segundos, de minutos, né? Que Deus criou os céus e a terra, que a terra sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Só que entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, passaram-se milhões e milhões de anos. A prova disso é que os dinossauros existiram, certo? É impossível você negar a existência dos dinossauros, uma vez que existem ossos deles espalhados pelo planeta inteiro. E hoje você não vê mais. E você vê a ciência dizendo que eles viveram há milhões de anos atrás, quando a igreja e a teologia afirmam que a Terra tem entre 6 e 8 mil anos. Como nós explicamos isso? Quando o livro de Gênesis começa, em Gênesis 1:1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra
hebraica traduzida para criou é a palavra bará, que significa criar a partir do absoluto nada. Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou a partir do nada. Não existia nada e Deus criou os céus e a terra. Agora, no verso 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Deus não havia criado ainda a água, teoricamente. Deus não criou nada sem forma ou vazio. Tudo que Deus faz é perfeito. Você imagina Deus criando uma terra sem forma e vazia? Qual é a explicação disso? Após a criação da terra e dos céus, em Gênesis 1:1. Essa é uma corrente teológica, queridos, que é defendida pela ampla maioria dos teólogos. 99% dos teólogos importantes e renomados da história da igreja defendem essa teoria, tá bom? Por isso que eu estou ensinando isso para vocês. Mas qualquer opinião em contrário ou qualquer questionamento, eu respeito e estou aqui aberto para a gente conversar a respeito. Mas, após a criação, no princípio, a palavra bará, Deus criou a partir do nada, Deus criou os céus e a terra. Em seguida, no verso 2, a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia. Talvez a tradução mais adequada seria, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Ou a terra tornou-se um caos, a terra se transformou em um caos. Por quê? Porque acredita-se que entre a criação, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, ocorreu no céu a rebelião de Satanás. E Satanás, a Bíblia diz que ele foi lançado na terra. Quando Deus lança Satanás na terra, a terra se torna sem forma e vazia. A terra se transforma em um caos. Agora, olha que interessante. Quando a Bíblia diz que Deus criou o sol, que Deus criou a lua, que Deus criou a porção seca de terra, que Deus criou tudo que Deus criou a partir de Gênesis 1, versículo 2, a palavra utilizada não é a palavra bará, criado a partir do nada. É a palavra aser, que significa transformar. Deus criou transformando algo que ele já havia criado. Então, em Gênesis 1:1, Deus cria do nada os céus e a terra. A partir de Gênesis 1:2, Deus cria em cima da sua criação antiga. Por isso que quando a ciência diz algo que foi encontrado tem não sei quantos milhões de anos, é verdade. Talvez seja um elemento que faça parte da primeira criação. E quando a igreja diz a Terra tem entre 6 e 8 mil anos, também é verdade, porque está se referindo à segunda criação, em que Deus colocou Adão aqui. Então, essa é uma curiosidade para nós entendermos um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Autor do livro, Moisés. Tema: o começo da redenção da raça humana. A aliança de Deus com a raça hebraica, com o povo hebreu. Qual o versículo-chave ou os versículos mais importantes do livro de Gênesis? Gênesis 12, de 1 a 3. E também devemos nos lembrar de Gênesis 1:1 e 3:15. São os versos centrais das Sagradas Escrituras, do livro de Gênesis. Eu sugiro que vocês leiam e meditem. A palavra-chave do livro de Gênesis é a palavra começo, porque Gênesis é o princípio, é o início. O propósito do livro de Gênesis é revelar Deus como Criador, como juiz e como Redentor da raça humana. Quais são os personagens mais ilustres do livro de Gênesis? Nós temos Adão, Noé e os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José.
Contribuição para o cânon. Sem Gênesis, nós não conheceríamos nada sobre os começos. Gênesis dá um fundamento histórico, salvífico e teológico para toda a Bíblia. Esboço do livro. Como que o livro de Gênesis se organiza e se divide? O livro de Gênesis tem duas divisões principais com 4 subdivisões. Primeiro, o começo da raça humana. Vai do capítulo 1 ao capítulo 11, passando pela criação, pela queda, pelo dilúvio, pela Torre de Babel e a divisão das nações. 2. O começo do povo hebreu, do povo de Israel, do capítulo 12 ao capítulo 50. Você passa por Abraão, Isaac, Jacó e José. Fatos interessantes do livro de Gênesis. O problema do pecado, que afeta a condição do homem na terra e o seu relacionamento com Deus. Isso fica muito claro quando Deus sentencia Eva, a serpente, Adão e os expulsa do paraíso, né? E a solução para esse problema, que encontra-se no próprio livro de Gênesis, lá em 3,15, quando Deus fala para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirás a cabeça. Deus está fazendo aí a primeira profecia acerca da vinda de Jesus para corrigir o erro de Adão, para consertar o problema do pecado no mundo. Essa profecia surgiu da boca do próprio Deus. Das 8 grandes alianças que condicionam a vida humana e progressivamente revelam a redenção divina, que é a do Éden, a de Adão, a de Noé, a de Abraão, encontram-se no livro de Gênesis e são alianças fundamentais. E as outras são a de Moisés, a da Palestina, a de Davi e a Nova Aliança. Só que 4 delas, que são a edêmica, a adâmica, a noética e a abraâmica, essas 4 alianças se encontram no livro de Gênesis. E aqui nós temos um avanço na progressão da revelação de Deus e do relacionamento de Deus com o homem. O livro de Gênesis penetra na estrutura do Novo Testamento, no qual foi citado mais de 60 vezes em 17 livros. A inspiração de Gênesis e o seu caráter de revelação divina estão autenticados pelo testemunho de Jesus em inúmeros textos do Novo Testamento, que você pode consultar aí na sua apostila. Gênesis abrange um período de tempo maior do que qualquer outro livro da Bíblia, da criação e até a morte de José, abrangendo um período de 2.315 anos, isso é, de 4004 a 1689 a.C. É o 4º maior livro da Bíblia, com 50 capítulos. 1/5 do livro trata de 4 eventos, abrangendo 2.000 anos, e 4/5 tratam de 4 pessoas: Abraão, Isaac, Jacó e José, tratando aí de um período de 315 anos. É uma história seletiva, não inclusiva, ou seja, uma interpretação da história e não uma descrição da história. Ou seja, o livro de Gênesis, ele não se preocupa em contar a história da humanidade de forma descritiva, mas ela se preocupa em focar, em selecionar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Sua maior curiosidade são as 2 narrativas da criação, que está lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Pontos notáveis do livro de Gênesis. 1. Começos em Gênesis: o mundo, o casamento, a raça humana, a civilização, o pecado, as nações, a família, o povo hebreu, os idiomas, a promessa de redenção, o julgamento,
governo, morte, dor, sacrifício, poligamia. Tudo isso aparece no livro de Gênesis. Em Gênesis e as grandes perguntas da alma, né? A eternidade de Deus, quando e como ele começou, de onde veio o homem, como surgiu o pecado, como pode o homem pecador voltar-se para Deus, como pode o homem agradar a Deus, pode Deus amar ao homem pecador e desobediente? Tudo isso, o livro de Gênesis trata desses assuntos. Fala o Messias em Gênesis, a semente da mulher, Gênesis 3,15. Abraão, a aliança de Abraão, que aponta também para Jesus, né? O sacrifício de Isaac, Jacó, Judá, enfim, tudo aponta para Jesus. E aplicações importantes do livro de Gênesis. Aprendemos como tudo foi criado, aprendemos as promessas que as promessas de Deus são eternas, que a promessa de Deus que viria um Redentor, entendemos um Deus de amor e justo e também aprendemos sobre as bênçãos de um Deus eterno, que as bênçãos de um Deus eterno também são eternas. Aleluia. Êxodo. Título. A palavra Êxodo vem do grego que significa saída ou partida. Um título apropriado para a descrição da saída do povo escolhido da terra onde sofreu a escravidão total durante gerações. O tema do livro de Êxodo, de Gênesis, nós lemos acerca do princípio da redenção. No livro de Êxodo, lemos acerca da marcha da redenção. Em Gênesis, a redenção é efetuada através de indivíduos. Em Êxodo, a redenção é através de uma nação inteira, Israel. A ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Isso te lembra alguma coisa? Em torno dessa ideia, concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue do Cordeiro. Autor, Moisés. Foi escrito entre 145, entre 1450 e 1410 a.C. Esfera de ação de Êxodo. Os acontecimentos registrados em Êxodo abrangem um período de 216 anos. Tá errado aqui na questão da data, pessoal. Eu vou corrigir aqui a apostila. Porque os eventos narrados no livro de Êxodo são entre 1710 e 1490 a.C. E começa com um povo escravizado, habitando na presença da idolatria egípcia e termina com o povo redimido habitando na presença de Deus. Lembram que José morreu no Egito, depois de ter levado seu pai Jacó e todo o povo de Jacó, os filhos de Jacó, né, que era o povo de Israel que estava começando ali, para o Egito, e então eles passaram a habitar na terra do Egito. Tempos depois, o povo cresceu, se multiplicou, e por medo de uma insurreição, de uma revolução, os egípcios escravizaram o povo de Deus, que permaneceram cativos por 430 anos. Versículo-chave, Êxodo 3, 7 e 8. Personagens ilustres, Moisés, Arão e Faraó, são os mais importantes do livro. Fundamentos ao cânon. Êxodo fundamenta as doutrinas do Antigo Testamento e aponta para Jesus através do sacrifício do Cordeiro. O esboço do livro, vamos lá. Êxodo. O livro de Êxodo nos permite uma série de divisões. Vamos às duas principais. Primeira, Israel no cativeiro, Israel redimido, Israel viajando ao Sinai, Israel recebendo a lei, Israel em adoração. Segunda,
redenção, perseguição ao povo, preparação do líder, pragas e redenção, preservação no deserto, revelação da aliança mosaica, lei, padrão do tabernáculo, idolatria, aliança quebrada e construção do tabernáculo e alianças cumpridas. Essas são duas grandes divisões possíveis do livro de Êxodo. Alguns fatos interessantes sobre o livro de Êxodo. A população de Israel, quando da saída do Egito, era de aproximadamente 2 milhões de pessoas. A vida de Moisés divide-se em 3 períodos de 40 anos. No Egito, no deserto e no Êxodo. No Êxodo, Deus atrai para si toda a nação, através da redenção, e coloca-os sob a aliança de Moisés. E habita no meio deles numa nuvem de glória. Aleluia, isso é lindo demais, né? O livro de Êxodo é maravilhoso. Nos mandamentos, Deus ensinou Israel suas justas exigências. A experiência sobre os mandamentos convenceu Israel do pecado. A provisão, o sacerdócio, os sacrifícios deram ao povo culpado um meio de obter perdão, purificação e restauração da comunhão e a adoração. O livro de Êxodo também apresenta muitos tipos de rico significado. Moisés, por exemplo, é um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus. É um libertador. A Páscoa é um tipo de Cristo, porque fala de redenção. O maná, que significa o que é isso? Alimento espiritual. Rocha, um tipo de vida através do Espírito Santo. Tabernáculo, a igreja. O azeite, símbolo do Espírito Santo. O sacerdócio fala da regeneração. As ligações entre os livros do Pentateuco, gente, elas podem ser percebidas já a partir de Êxodo. E Êxodo começa onde Gênesis termina. A primeira palavra hebraica é uma conjunção, e. A chegada da glória do Senhor no fim do livro é a chave desse livro. E de Levítico também. Deus abençoou a obediência do seu povo em sua presença. E Levítico responde à pergunta: como viver na presença de Deus? Percebem que os livros do Pentateuco eles são todos interligados. Moisés escreveu os 5, e Moisés era um príncipe, era um estudioso, era um homem muito inteligente. Então ele criou conexões para que um livro terminasse onde o outro começa. Isso é bem legal, né? No livro de Êxodo, nós aprendemos a não andarmos na nossa própria vontade. Aprendemos, Deus prova a sua fidelidade na aliança feita anteriormente a Abraão. A fidelidade de Deus não muda mesmo quando nos desviamos do seu plano. Deus sempre corrige os seus filhos. E Deus age com cada filho de uma maneira diferente. O livro de Êxodo é o livro de um pai ensinando para os seus filhos exemplo de como ele age. Curiosidades do livro de Êxodo. A travessia do Mar Vermelho. O anjo e a nuvem passaram para trás do povo. O vento soprou toda a noite dividindo o mar. Os egípcios entraram também no mar, até o meio do mar, e foram afogados, né? Porque o Senhor emperrou os carros egípcios no meio do mar. O Senhor ordenou a Moisés que destruísse os egípcios. O mar destruiu os egípcios com o povo ainda dentro do mar. Como Deus falava com Moisés, nós aprendemos isso também no livro de Êxodo. Os 10 mandamentos foram divididos em 4 partes. 3 mandamentos para com Deus, 1 para conosco mesmo, 1 para com nossos pais e 5 para com o nosso próximo. O povo foi tão liberal que Moisés pediu que não trouxesse mais para ofertar. Tem muitas curiosidades legais no livro de Êxodo, né? Levítico.
Levítico é o terceiro livro. Título, né? Chama-se Levítico pelo fato de ser um registro de leis referentes aos levitas e seus serviços. Na Bíblia hebraica, esse livro é chamado pela sua primeira palavra, que é Wayikra, que significa e ele chamou. O título Levítico é extraído da Septuaginta e baseia-se no nome de Levi, que foi um dos 12 filhos de Jacó, chamado para o sacerdócio, ele e a sua geração, a sua descendência. Levítico é dedicado à adoração a Deus, pelo povo resgatado, como se vê pela frequente ocorrência das palavras relacionadas com santidade, sacrifício. Através do livro de Levítico, nós vemos todo o arcabouço de rituais, de sacrifícios, todo o sistema sacrificial do povo hebreu. A palavra-chave é a palavra santidade. Os versos-chave 17, 11 e 27 e 8. Autor Moisés. A data e a esfera de ação está entre 1450 e 1410. O livro abrange o período de menos de um ano da jornada de Israel no Monte Sinai. Conteúdo do livro. Levítico é um livro de leis. E tomando isso em consideração, podemos classificá-lo assim. 1. Leis referentes a ofertas, de 1 a 7. Fala do holocausto, que significava inteira consagração a Deus. Oferta pacífica, que era para comunhão com Deus. Oferta de manjares e cereais, que era o reconhecimento da bondade. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, né? Ofensas que exigiam restituição. Leis referentes ao sacerdócio, consagração, serviço, o pecado dos filhos de Arão, por exemplo. 3. Leis referentes à purificação, o alimento santo, o corpo santo, os lares santos, os costumes santos, a santidade renovada, o culto santo, a moralidade santa e os costumes e os vestuários santos. E as leis referentes às festas, o sábado para o descanso, a Páscoa, as primícias, o Pentecoste, as trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, entre outros. E 5, leis referentes à terra. Curiosidade sobre Levíticos. Aqui está condicionada a bênção de Israel. Aqui está condicionada a bênção de Israel no capítulo 26, verso 3. Isso é algo para vocês procurarem e responderem. Né? Tem algumas curiosidades aqui como requisitos para vocês. Números. O livro de Números recebeu esse nome por conta de 2 recenseamentos dos israelitas, né? 2 censos, 2 recontagens. O tema, servir a Deus em ordem. Em Êxodo, nós vimos Israel redimido. Em Levítico, Israel adorando. E em Números, Israel servindo ao Senhor. Também registra o fracasso de Israel, que por não crer nas promessas de Deus, não entrou nas terras de Canaã. Lembra que 2 milhões de pessoas saíram de Israel? Pois 1.998.998 pessoas, incluindo Moisés, morreram no deserto. Palavra-chave, caminhando. Versículos-chave, 14, de 22 a 23 e 20, verso 12. O autor, Moisés. Conteúdo. Nós podemos dividir o livro de acordo com as jornadas principais. Israel no Sinai, do Sinai a Cádiz, de Cádiz a Moabe. Curiosidades do livro. Salvos no Egito, possuidores da lei, conduzidos por Moisés, olhando diariamente para o tabernáculo e sobrenaturalmente guiados pela nuvem, pela coluna de fogo, os israelitas deveriam ter marchado triunfantes na perfeita e vitoriosa vontade de Deus, mas em vez disso, falharam repetidamente, como esse livro registra.
Deuteronômio, para a gente finalizar o Pentateuco. Título: Deuteronômio significa a segunda lei. O tema de Deuteronômio começa com uma revisão da história de Israel. Moisés ele repassa tudo o que ele aprendeu com Deus e ele ensina. Por quê? Uma geração inteira morreu no deserto e uma geração inteira nasceu no deserto. Então Moisés ele ensinava as leis do Senhor para aquela geração que estava emergindo, que estava surgindo. Ele exorta sobre o amor de Deus para com eles. Ele admoesta a observar as leis, a recordar e adverte sobre as apostasias passadas. A mensagem de Deuteronômio pode resumir-se a 3 exortações: recordar, obedecer e tomar cuidado. Palavra-chave: aliança. Verso-chave: 10, de 12 a 13 e 30, 19 e 20. Autor: Moisés. Conteúdo: vamos à divisão do livro de Deuteronômio. Primeiro, recordar. Segundo, obedecer. E terceiro, cuidados. Curiosidades do livro. O livro consiste principalmente nos discursos de Moisés feitos na planície de Moabe, ao lado oposto da Palestina, um pouco antes de sua morte. Esse livro é mencionado mais de 80 vezes no Novo Testamento e foi citado por Cristo mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Meus queridos, assim nós encerramos a primeira aula e também o Pentateuco. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus.